E quais os perigos que eu tenho de não congregar e como eu devo congregar. Então, 3 perguntas simples. Por que congregar? Eu digo, não. Por que congregar? Por que eu devo congregar? E quais são os perigos que eu corro de não congregar? E como eu devo congregar? É fácil falar, é fácil dizer, tem que congregar, tem que fazer isso, esse é o risco, mas se não der receita como fazer isso, então, você vai no médico, o médico fala, você está doente, toma esse remédio. Se o médico não te falar como tomar o remédio, você pode se matar ou continuar doente. Porque se o médico tomar 10 horas, você toma 5 horas, você se mata. E se ele vai tomar 10 horas, você toma 1 vez por dia, você continua sendo doente. Então, o mais importante de tomar remédio é saber como tomar remédio. Só tomar você sabe. Mas se souber como que tomar, você vai ser sarado. Amém? Eu fiz vários rituais, se você quiser anotar, copiar, eu sempre gosto de copiar as coisas do retiro. Todo retiro que eu vou, eu copio. Eu estava lá, agora olhando lá, esse caderno aqui, esse é um dos passos que eu tenho. Esse aqui do retiro, em Santa Maria, em 2018. Quem foi o primeiro a pregar naquele retiro? Não presente, quem foi o primeiro a pregar naquele retiro? Pastor Francisco, o que pregou? 2018. Sobre caráter. E qual foi a segunda palestra naquele encontro? Que foi 7h30 da noite. Quem foi que pregou? Foi o pastor Afrânio. Quem pregou naquela noite? Ele lembra daquela frase? Ele lembra, né? Sobre o coração. A importância de orar. Tem mais cadernos que todo retiro que eu vou, anota os temas. De vez em quando eu lá, como diz, a vaca ruína, né? A vaca ruína, ela come o capim, ela ruína o capim depois. De vez em quando eu vou ruminar aquilo que lá no passado eu não notei. E quanta coisa eu aprendi para ter as coisas que eu não notei. Você for aprender. Então, se você quiser anotar, ou se quiser um cópia do estudo desse aqui, eu te mando ele em PDF, depois, se você quiser. Mas se quiser anotar, está livre. Então, o tema congregar, isso é um tema muito mais antigo que a gente possa imaginar. Muitos falam, a igreja inventou esse negócio de reunir. Eu ouço muito falar isso, os mais novos de hoje. Essa é coisa de pastor que inventou isso de congregar, de reunir. Isso não é coisa de pastor de hoje. Isso é muito mais antigo que a gente possa imaginar. A congregação, quem inventou isso no mundo cristão, não foi só no mundo cristão. Quem inventou isso foi o próprio Deus. Logo depois que passaram lá o Mar Vermelho, a Deus ele estipulou que se reunissem 3 vezes por ano, congregassem, todo Israel para congregar. Então, no mundo cristão começou em Deus. Não sei lá fora, no hinduísmo, essas coisas, onde começou o congregar. Mas cada nação, cada povo, cada etnia tem o seu modo de congregar. Eles são um modo diferente. O índio tem sua reunião. O índio é um ser que vive lá mais no mato, mas não um ser deslocalizado. O índio ele também tem suas reuniões. O centro das Malocas tem um grande terrenão e lá sempre tem suas reuniões. Eles chamam de votos lá, tem o sol, não sei o que eles fazem. Assim, cada região, cada seita tem seu tempo, seu meio de congregar, de reunir. Então não é uma coisa que a gente inventou só para aprisionar o povo. O termo congregar existe já há muito tempo nesse mundo, desde tempos antigos ele existe. E o congregar, no modo português hoje, isso deriva mais do latim que congregar, que significa juntar ou reunir. De lá que deriva a palavra congregar. Então, congregar não é invenção humana. Congregar é uma coisa que Deus estipulou. E sem os demais povos copiam isso. Cada grupo copia do seu modo. Então, pegando esse texto aqui, eu vou entrar na primeira pergunta sobre por que congregar? Por que devo congregar? O
Unir e congregar. Unir e congregar é a mesma coisa. E por que eu devo congregar? Tudo que a gente faz hoje na vida tem porquê. Tipo, eu vou à cidade amanhã. Por quê? Eu vou comprar um carro maior. Por quê? Vou fazer uma viagem para tal estado. Por que você vai fazer isso? Então, tudo aquilo que você vai fazer, cada passo seu tem porquê. Tem a pergunta por quê? Por meio de quê? Para quê? Nada é inútil. Então, por que eu devo congregar? Não é algo inútil. Congregar é uma coisa inútil, à toa, que não tem valor. Então, por que Deus exige que a gente deve congregar? Eu peguei aqui apenas cinco questões dentro desse de congregar, sobre por que congregar. Tem mais, pode ter mais coisas, mas eu peguei aqui apenas 5 coisas que eu quero falar sobre por que congregar. E a primeira coisa é, porque o mandamento de Deus. O que é o mandamento? O mandamento é uma coisa opcional. O mandamento não é um convite apenas. Se quiser ir, bem. Se quiser ir, ótimo. O congregar é o mandamento de Deus. Lá em Êxodo 3, 14, 19, é um texto bem longo, não coloquei na projeção porque é bem grande, mas lá Deus ele estipula para que Israel congregasse pelo menos 3 vezes ao ano. E uma das principais era a Páscoa. Deveria ser feita em comunhão, Então, Deus que exigiu que o povo dele fizesse isso. Então, em primeiro lugar, por que eu devo congregar? Porque é um mandamento. O mandamento é uma ordem de Deus. E uma ordem dada deve ser obedecida. E se não obedecer a ordem de Deus, estão pecando. Vão pecar contra Deus. Então, preciso congregar, porque é um mandamento de Deus. Talvez você vai ouvir coisas aqui que você não vai gostar muito. Não concorda muito. Você tem todo o direito de não concordar. Mas não saia por aí falando coisas. Não gostei daquilo. Você não gostou? Você fala comigo. Coisas que eu não gostei do Vladimir hoje. Eu não posso chegar a falar com ele. Não gostei daquilo, não. Fala com ele. Coisas que ele pregou de manhã. Não gostei daquilo. Vou lá e fala isso com um pasteleiro aí. Quer o nome dele? Fala com ele. Ele santo. Eu vou lá reclamar agora, ele santo, eu vou ter que isso é pecado. Lá em Salmos, entre os 5, fala que aquele que as ocultas fala mal do próximo, esse é destruído. Então, se eu não gostei coisa do Claudio, eu vou falar com ele. Não gostei coisa que ele falou, eu vou falar com ele. Não com fulano, ciclano. Então, não saia por aí falando com ele, não gostei daquele, não. Pega o telefone, para mim, manda mensagem, coisa assim. Então, às vezes tem coisas que você não vai gostar. Normal, você liga. Mas não saia por aí falando coisas que não gostei. Porque falar mal dos outros é pecado. E Deus promete que Ele vai destruir aquele que fala mal do próximo. Então, depois da saída do Egito, a primeira coisa que Deus fez com Israel foi estabelecer as festas. Antes de passar o Rio Jordão, antes de deixar o povo seguir adiante, Ele estabelece as 3 festas, 3 momentos de congregar naquela época. E era uma exigência que Deus fez. Só que se você vai olhar o trajeto que Israel levou, em pouco tempo pararam com isso. Não celebravam mais Páscoa. Depois vieram outros reis que até excluíram a Páscoa. Não se celebraram mais isso. Depois veio outro de novo que estabelecia a Páscoa e celebrava a Páscoa como deveria ser feito. E aqui em Joel 2,16, ele fala: congregai o povo, santificai a congregação, ajudai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o nome da sua recâmara e a noite do seu aposento. Então Deus, através de Joel, chama o povo de volta à congregação, de volta a viver a fé que eles tinham antes. Ele não fala somente para ver os adultos, ele chama os filhinhos, os que mamam, reunir famílias de volta para a congregação. E era uma época que Israel não fazia mais isso. Já tinha já esquecido como que se congregava. E Deus usa Joel para chamar o povo de volta à congregação, porque era um mandamento dele. Então, se eu entendo que isso é um mandamento, o congregar não deve ser algo assim, opcional. Só o dia que eu puder, eu vou. É mandamento.
Deus quer que seus filhos, Deus quer que sua igreja congregue, se reúne, tantas vezes que for possível. E se eu sou da família de Deus, eu devo fazer isso com prazer. O pai que ama os seus filhos, ele tem prazer em sentar com os filhos para conversar, no almoço, no piquenique, tem prazer de juntar a sua família. Porque se eu sou filho de Deus e falo que sou família de Deus, eu devo ter prazer em fazer isso. Não deve ser algo obrigatório, algo como está me escolando, eu vou fazer porque está me pedindo. Deve ser prazer. O mandamento deve ser obedecido com todo prazer e com toda alegria. Amém? E em Hebreus 10:5 fala: e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobremodo. Duas versões falando uma vez só, tá? Não é isso aí. Sobremodo, agora que o dia está próximo. Então não deixemos de nos reunir, como alguns já estão fazendo já. Lá no passado, eu confesso que eu li isso versículo várias vezes, mas eu tinha ele errado. Eu pensava que o costume era congregar. Alguns tinham o costume de congregar, mas é o contrário. O costume que alguns estão fazendo é deixar de congregar. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns já. Então, tipo, dando link na pita e embora. Esse tipo de versículo fala: mas encorajemos mutuamente. O que é mutuamente? Eu com ele, você comigo, mutuamente. Tipo, caminho que vai e volta. Eu encorajo, quando eu ele é mim, eu é ele é mim. Os dois crescemos juntos. Se encorajar mutuamente, sobremodo agora que o dia está próximo, ao dia da redenção cada dia se reunir mais. Não fazer isso como alguns já faziam lá naquela época. Imagina o cara que escreveu Hebreus, uns falam que é Paulo, uns falam que não é Paulo, a versão que escreveu Hebreus, lá naquela época ele tinha isso. Alguns tinham o costume de não congregar mais como faziam antigamente. Como que isso é hoje? Pessoal deixa de congregar, deixa de viver como o noivo de Cristo, como a igreja de Cristo. Porque o noivo é um conjunto, é um grupo. A noiva não é individual. A noiva lá vai ser eternamente conjunto. E esse conjunto começa aqui. Se aqui sou individual, lá não consigo fazer parte do conjunto, que é a noiva de Cristo. E Cristo vem buscar a noiva, não vem buscar individualismo. Vem buscar união, junto, que é um noivo só, um corpo só. O corpo que está fora, uma parte que está fora do corpo, não é mais corpo, já deixa de ser corpo. Então Cristo vem buscar a sua noiva. Amém? Em segundo lugar, para termos comunhão. Por que devo congregar? Ter comunhão. A congregação, o ato de congregar, é um ato de comunhão do quê? Se você conhece pessoas que não conhecia, você fala com pessoas que você não fala durante a semana. Então a congregação é um momento local de congregar, de se reunir. E a comunhão hoje, cada vez que se passa, está muito mais difícil do que era antigamente. Lá no tempo da minha avó, andava 3 horas a pé, pleno culto. Ia com alegria, voltava com alegria. Hoje 100 metros é muito longe. Quanto mais tempo se passa, o caminho para a igreja fica longo demais. Se fosse para alguém hoje andar 3 quilômetros a pé, 3 horas a pé, para chegar numa igreja, ele está ficando doido, está ficando maluco. E lá a gente fazia isso, ainda sem chinela, sem nada. Pó, lama, seja o que for, sem boné, sem chapéu, colocava a mão na cabeça, não queimava, porque tudo que a gente quer o sol. A gente ia com alegria. E hoje, 100 metros, muito longe. Se der um chuviscozinho ainda, está muito frio. Chuva, não dá não, vou ficar em casa. Então, a congregação é um ato de comunhão, viver em comunhão com os irmãos, ter prazer em estar em comunhão. E João fala aqui, em 1 João 1,7, mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se vivemos na luz, a questão está aí, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão com os outros. Então, se eu estou na luz que Jesus está, eu tenho comunhão.
Então, comunhão é algo forçado ou é algo natural? É natural. Se eu estou em Cristo, se eu estou na luz em qual Deus está, a comunhão é algo natural, não é algo forçado. E hoje, parece que a comunhão é quando alguém chama para bater concreto no enxada, ou até balagem de 100 sacos de cimento, vão lá, vamos bater massa no enxada. E eu, assim, parece que é assim que é a comunhão hoje. Algo pesado, algo difícil. E a comunhão, para quem está na luz, é natural. Algo simples. É o fruto natural que eu vou dar se eu estou, de fato, na comunhão. Mas se não estou, se estou na luz, mas se não estou nessa luz que Deus está, eu não vou ter comunhão. E a parte mais difícil, que você fala, a parte mais triste, eu sinto falta. Porque é a luz que vai dizer se eu preciso ou não. E se eu não estou na luz, eu não pratico comunhão e não vou sentir falta de nada. Vou ficar tranquilo. Vou entrar o dia todo em casa, o mês todo em casa e estou muito feliz, porque não estou na luz. Mas se eu estou na luz, a comunhão é algo que eu tenho prazer em fazer. Eu tenho alegria em praticar, promover a comunhão. Amém? Amém. Em terceiro lugar, por que congregar? Para edificação e crescimento. Você pode crescer lá fora, em casa sozinho? Pode, isso é possível. Você consegue crescer lá. Mas na comunhão, na congregação, o crescimento, a comunhão, o crescimento, a edificação é diferente. Outra coisa que você já ouviu aqui hoje que você não tinha ouvido ainda. É coisas que a gente hoje não tinha ouvido nesse sentido, como foi dito. Então, se eu ficasse em casa, eu ia escutar isso? Não ia. Aquilo que eu ouvi é para crescimento. Então, como estar em reunião, unir, congregar, é para crescimento e edificação própria. Eu vou crescer no ato de comungar. Deus vai fortalecer a minha fé dia após dia. E somente a pessoa que é orgulhosa, que não reconhece tudo aquilo que ele recebe, tudo que conhece, recebe de alguém. Porque ninguém nasce sabendo. Aí eu nasci sabendo tudo, é mentiroso. São orgulhosos e não reconhecem que tudo aquilo que ele conhece hoje deriva de alguém. Alguém disse, alguém ensinou. Se ele for pessoa, foi Deus que disse. Porque ninguém aprende nada sozinho por si próprio. Tudo aquilo que eu sei, eu aprendi de alguém. Derivou de alguém. Alguém disse, eu recebi, eu fui aprimorando aquele conhecimento. Mas o orgulhoso não reconhece isso. Soberbo, não, eu cresci sozinho, estou bem, estou tranquilo. Você vai conversar com alguém que está falando da comunhão? Não, eu não estou na comunhão, mas estou bem, estou crescendo, estou lendo, estou estudando. Mas você pode olhar, o semblante da pessoa não está em tudo também. A pessoa que não está na comunhão, não pratica a comunhão, não tem prazer de praticar a congregação, você olha o semblante da pessoa, você vê que algo está diferente. Não é mais como era antigamente. Alguma coisa mudou. Ela mente, ela tipo parece que é um escapado. Você olha e vê que a pessoa não está bem. Não está crescendo, está diminuindo. Então, se eu não continuar me alimentando, eu vou diminuir. Eu preciso de Jesus para continuar crescendo dia após dia. E aqui Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:11: Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, consolai-vos uns aos outros. Onde mais que a gente pode fazer isso? Eu posso fazer isso fora? Posso fazer. É um local mais gostoso que fazem isso, de consolar uns aos outros, e para ele ser edificado reciprocamente, um com o outro, todos crescendo juntos. E como também estáis fazendo, Paulo fala, para continuar fazendo isso. Então, a congregação é um local onde vai ter crescimento. Se eu estou aqui como igreja, como nome de Cristo, eu vou crescer. Mas se eu estou aqui na igreja como um hacker, que está só querendo invadir o sistema, eu não vou crescer. Mas se eu estou na igreja, na congregação, como noivo de Cristo, eu vou crescer. E o meu crescimento vai arrastar outra pessoa junto. Porque aquilo que eu conheço de bom sobre Cristo, se sou cristão, eu não vou conseguir tragar isso para mim. Eu vou passar isso para mim. Somente o ímpio que não consegue passar aquilo que ele recebeu, passar para frente. Mas se eu sou cristão, aquilo que eu conheci, eu vou passar para frente.
frente, vou consolar uns, consolar-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente uns aos outros, para que haja crescimento uniforme. Então, o cristão tem prazer em fazer isso, prazer em ajudar uns aos outros. E em quarto lugar, sobre por que congregar, a unidade de fé, ter unidade de fé. Por que você acha que o islamismo exige tanto que o povo se reúne? Para a unidade da crença deles. Por que o budismo exige tanto que o povo deles se reúne? O espiritismo e assim, todos esses ismos aí, cada um deles são muito rígidos na congregação. Eles exigem que o povo vá no islamismo, exigem que o povo vá a Deus. Por que isso? Para conhecer Jesus? Não é para isso, é para conhecer o Deus deles, o que eles ensinam. Porque eles sabem se a pessoa se afastar da congregação deles, ele vai conhecer outras coisas e vai sair daquilo que ele conhece. E a mesma coisa é conosco. Se a gente sai da congregação, não congrega mais, não vive o evangelho, daqui a pouco nossa mente está cheia de outras coisas que não é evangelho. Então precisa haver unidade da fé. E aonde temos isso? Na congregação. É um local especial para termos unidade de fé. Caso contrário, vai ter um monte de fé diferente. Cada pessoa tem sua fé. Mas o negócio que o objeto da fé tem que ser o mesmo. O objeto onde a pessoa coloca a sua fé não é o Deus verdadeiro. E na congregação, a gente vai ter unidade de crer, unidade de fé. É por isso que Deus exigiu que o seu povo congregasse, para continuar crendo no Deus verdadeiro. E você vai ver que mesmo assim, Israel se deixou iludir com um monte de coisas erradas. Então, se eu não congregar, corro o risco de me alimentar com coisa errada de fora. Daqui a pouco vem um monte de carrapicho, um monte de pulga, carrapato, um monte de coisa ruim. E daí, como tira isso? Então, na congregação, você está livre dessas coisas. Porque a congregação é onde se prega o Evangelho. E a gente tem, a cada 15 dias, o nosso estudo de liderança, via Elite, e lá ele sai cada pouco espinha, sai cada tatu ali, né? Somos um grupo pequeno, e não tem unidade de crença no nosso meio. Sai cada coisa esquisita ali, e dá trabalho para você contornar e levar para o caminho correto. Então, unindo, estudando, a gente vê que tem coisa que não é igual como diz na Bíblia. Não tem a mesma visão do Espírito Santo, como diz na Bíblia.